Este é um assunto dos últimos dias, né, Varão? É um assunto dos últimos dias. Exatamente, que chocou a todo mundo pela crueldade, pela barbárie. Porém, o soldado Mourão, ao que consta, esse se entregou. A esposa dele, Aline, pode se entregar a qualquer momento. O Didio está acompanhando todo o passo a passo, desde o triste dia onde a dona Rosenil foi executada, conforme essa imagem que você está vendo. Que tristeza. Imagem triste, pesada. Peço perdão aos familiares da dona Rosenil, mas essa é a maneira que nós temos de fazer o enfrentamento e aquele ou aqueles que fizeram essa barbárie serem presos. E me parece que o principal suspeito já se apresentou e está preso. É isso, Didio? Só se apresentou porque existe uma palavra que é de deserdar, deserção, que dentro do militarismo, quando você tem a sua escala de trabalho, Popão, se você faltar 8 escalas, você já tem uma prisão militar ali registrada. Então, antes do registro, já tinha sido feito o pedido do tenente-coronel que assumiu o 1º batalhão, e é onde ele está lotado, para poder prendê-lo. Ele, sabendo disso, se apresentou e matou 2 coelhos na paulada só. Se apresentou no batalhão num fim de semana, por volta das 2 horas da tarde. Ninguém tinha o registro da sua entrega ou da sua apresentação. E a gente fica assim meio voado. Por quê, Popão? Porque se fosse um cidadão que tivesse matado alguém, ou praticado um homicídio ou um feminicídio, uma pessoa comum, seria pela porta da frente que ela iria entrar na data de hoje, ao ser chamado e para o cumprimento do mandado de prisão temporário, que é a prisão do delegado. Ele não entrou pela porta da frente. Todo um esquema foi orquestrado para proteger a sua imagem, Popão. Ele entrou pelas portas dos fundos na viatura da Polícia Militar. Não foi pela frente para não ter contato com a imprensa. Então a gente não consegue compreender se a lei é para um, o rigor dela é para outro, ou se isso é prerrogativa para qualquer assassino ou homicida que praticou um crime e que a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa está atrás, se ela pode se apresentar por trás, falar para o advogado dela e falar, ó, não quero entrar pela porta da frente, eu quero ir pela porta dos fundos. E foi isso que ele fez. Entrou pela porta do fundo, foi ouvida em torno de 9h20, 9h30, ele passou pela oitiva junto a um delegado e um escrivão, e ele acaba assumindo o crime praticado. Olha, fui eu que matei. Só que ainda é muito preliminar as falas ou aquilo que está sendo compartilhado pela Polícia Judiciária Civil, que gostaríamos de saber qual seria o envolvimento. Aline, você está foragida por quê? Você teria aí a coparticipação em cima de uma execução no Ouro Verde, lá na região de Várzea Grande, com a morte de uma mulher que estava processando a empresa da senhora, mais o marido, na casa dos R$22 mil. A senhora disponibilizou algo, a senhora participou de algo, a trama foi orquestrada em família, onde esse homem saiu 3 horas da manhã e ficou rodando ali 3 horas antes, até a saída da personal, porque não queria pagar um valor que talvez durante a luta ou a briga judicial não ficaria nessa casa dos 22 mil? São perguntas, tá, Pop? Porque ele se apresentou, assumiu o crime praticado, porém, quem é o outro que estaria pilotando a moto? De quem é a moto? Onde está a moto? A arma que foi utilizada, cadê essa arma? São situações, são detalhes que a própria Polícia Civil, conversando com ele assumindo o crime, talvez esse assumir queira libertar ou livrar outras pessoas que poderão escandalizar ainda mais esse crime bárbaro que acabou chamando a atenção aí da família de Várzea Grande, por se tratar de uma personal muito querida e que estaria movendo uma ação, e haveria uma audiência de conciliação 3 dias depois a sua morte no município de Várzea Grande. Sendo assim, temos uma matéria que fala aí sobre a sua apresentação e detalhes que ainda faltam aí, que é a questão da moto e daquele também que seria o piloto de fuga, né? Ou que seria o próprio atirador, que tem muita coisa para poder se explicar, Popão. Mas o soldado Mourão vai ter outros crimes para explicar que foram atribuídos a ele. Então, se ele já assumiu que realmente foi ele quem executou, sentou o dedo e matou a personal, outros crimes foram atribuídos a ele na medida que ele estava foragido, né, seu Caio? Exatamente. Pop, chegou enxurrada de mensagens e outra, chegou também a polícia. Ali, por exemplo, foi a execução de um contador, o Paulo Sérgio. E o soldado Mourão, é acusado de ser partícipe. E ele vai ter que explicar, não são acusações nossas, inclusive dos familiares
Nós tivemos aquele episódio do entulho que foi descartado num terreno. Foi na região do Parque Del Rey, em Várzea Grande, lembra disso? A empresa Lembro. seria de propriedade do soldado e da esposa dele, onde a frente do comércio ficou rajado de bala. Metralharam a frente do comércio. Bala. E tomara que não seja dado ao soldado Mourão uma maneira de tratar diferente de outros que cometem crime, como, por exemplo, o homicídio. Até porque, no caso dele, a lei tem que ser mais pesada ainda, porque era alguém que foi dada a confiabilidade de proteger a lei. Então, tomara que nos passe a falsa impressão de que está tendo uma proteção pelo fato dele ser um soldado da Polícia Militar. Várias profissões têm gente que transita no errado, inclusive na nossa, no jornalismo. Essa não é uma ação da corporação. Não foi a corporação quem praticou o crime, foi um soldado. Isso mesmo. Então é preciso que demonstre para a população que não está acontecendo nenhum protecionismo. É isso que nós esperamos. O soldado se apresentar pela porta dos fundos de uma delegacia e assumir que assassinou uma pessoa, então daqui pra frente outros bandidos que assassinarem vão ter esse mesmo direito de entrar pelos fundos? Vai ter o rostinho protegido para não aparecer na televisão, mas tá preocupado em não aparecer o rosto? Se tem imagens aparecendo executando uma mãe de família? Devia se preocupar antes de sair de casa às 5 horas da manhã para executar uma personal. Varão, o nosso craque Didi tá acompanhando tudo e autorizado. Todo, passo a passo. Então agora a senhora assiste a matéria, onde o soldado Mourão, que é o principal suspeito de executar uma mãe de família, se apresentou. A esposa dele, volta a foto, a Aline, essa está foragida. Play neles. E durante o final de semana, aquele que é acusado de ter matado uma personal acaba se apresentando no batalhão ao qual pertence, 1º Batalhão da Polícia Militar no bairro Porto, em Cuiabá, onde o policial militar Railton Mourão se entregou no 1º Batalhão. Ele é investigado pela morte da personal trainer Roseli da Costa Nunes, 33 anos de idade, assassinada com 6 tiros no dia 11, quando saía da sua casa, do bairro Coab Canelas, em Várzea Grande. De acordo com a polícia, Roseli vinha recebendo ameaças e pouco antes do crime havia acionado a justiça contra Railton e a esposa dele, Aline Valando Caos. O processo pedia mais de R$20 mil de indenização por um acidente de trânsito envolvendo um caminhão da empresa do casal. Uma audiência de conciliação estava marcada para a mesma semana do assassinato, 3 dias depois. A esposa já do policial continua foragida. Já a Corregedoria da Polícia Militar abriu procedimento interno, já que Railton responde outras acusações, com abuso de autoridade, ameaça e também extorsão. Railton, sendo apresentado no batalhão, agora será ouvido na segunda-feira pela Polícia Civil, onde o delegado que está presidindo o inquérito criminal em seu desfavor, a partir das 9 horas da manhã, estará fazendo uma oitiva e a partir dali, novidades serão replicadas pela própria Polícia Judiciária Civil. Com a imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu, tá na tela. A nossa equipe continua acompanhando todas as informações acontecendo durante a exibição do nosso jornal. Deixo a senhora e o senhor em nossa audiência por dentro. Vamos voltar com atualizações sobre a barbárie feita em Várzea Grande, que tiraram a vida de uma trabalhadora, a dona Roseli. E o soldado Mourão é o principal suspeito. O Didi vai trazer atualizações. Ô Didi, 11h36, o que é que você tem de atualização da execução dessa trabalhadora, onde um policial militar já confessou? Qual é a, Didi? Vamos lá, Popão. Com a sua apresentação hoje na oitiva que foi aí cumprida seu mandato de prisão temporária, o Mourão acaba aí assumindo o crime, falando que ele que disparou, que ele que foi lá e a motivação seria aí essa audiência de conciliação no valor de R$24 mil. Tudo isso ele assumiu. Quando o delegado perguntou para ele, mas aí a Aline,
E a sua esposa? Não, minha esposa não tem nada a ver com a situação. Ela não participou de nada, ela não sabe de nada, ela não viu nada. Assim diz ele, tá, Popão? Mas são os autos da investigação e a apuração técnica da Polícia Civil é que vai afirmar se realmente ela teria conhecimento ou foi conivente com a situação da trama de matar essa mulher, que se trata de uma personal a qual estava processando a empresa que está no nome dela. Então, não sei até onde se teria ou se não teria o conhecimento. Esse é o pessoal da Força Tática que acaba aí levando ele até a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, e essa é a sua saída. Você vê que ele tampa o rosto, coloca uma blusa de fio na cabeça, né? E ele acaba afirmando para a Polícia Civil, o delegado que estaria ouvindo ele na oitiva, que ele matou a personal. Olha aí. Passou no rio, jogou a arma no rio, depois ele foi embora para o Pará. Assim ele afirma que foi para o Pará e retornou para se apresentar, já que já haveria em transição um mandado de prisão militar contra ele pelas faltas das escalas que já passavam de 8 do rapaz aí com o nome de Mourão, que é também aí lotado no 1º Batalhão. Depois foi perguntado para ele, e o rapaz que estaria pilotando a moto? Quem estaria pilotando a moto? Era sua mulher? Era o homem? Não vou falar. Era uma pessoa a qual tem grau de parentesco com o senhor? Ele falou, não vou falar. Então, ele foi na delegacia só para dizer, fui eu, ponto final, minha mulher não tem nada a ver com isso. Esquema de segurança. E aquele que estaria pilotando a moto é o Fantasminha, que eu não sei o seu nome, não sei para onde ele foi e por onde ele passou. O que eu sei é que eu joguei a arma no Rio Cuiabá, segundo ele, e depois eu peguei e fui embora para o Pará e retornei. Porém, há denúncias que chegaram para a Polícia Civil e que de quinta-feira para cá, no final de semana, diziam que ele estaria numa propriedade rural, num local que eu não vou atrapalhar as investigações, aqui bem nas proximidades da região metropolitana, escondido, com o apoio de um amigo que não ficou claro se ele é militar ou se não é militar. Mas o celular que ele usava era desse próprio amigo, aonde a sua esposa lhe acompanhava e carregava a arma usada no crime dentro de uma sacola. São palavras, são denúncias, e toda essa checagem não compete a esse jornalismo, mas sim à própria Polícia Civil, que é competente para ir a fundo de tudo aquilo que foi falado por esse homem, em apenas assumir a culpa e não trazer detalhes, além da arma jogada no rio e do seu deslocamento para o Pará, Popão. Olha, Didi, estou ouvindo você atentamente, maior respeito. Eu estou vendo ali uma imagem do assassino, uma vez que você está pontuando que ele próprio confessou, então é assim que eu vou chamá-lo. Ali está a imagem do assassino com uma jaqueta de couro e uma quantidade de guerreiros da Polícia Militar. E tomara que a Polícia Militar não nos dê a falsa impressão de protecionismo. Porque essa imagem aí, eu sei que é um dever do Estado, varão, manter a segurança daquele que está preso e que ele assim continue seguro, não é verdade? Exatamente. É que pode dar a falsa impressão de que, como é um soldado da Polícia Militar, tem um protecionismo a mais. Porque o nosso jornal, ele transita no jornalismo policial. E esse não é o primeiro assassino que aparece aqui. Alguns outros assassinos que não eram da corporação, eu não me lembro de ter um tratamento dessa maneira. Diferenciado. De policiais escoltando para dar a impressão falsa que é dificultar a imprensa. Porque ali no espelho, ali, você está vendo a quantidade de cinegrafista, a quantidade de câmera, tentando uma imagem do assassino, o soldado Mourão. E até pela quantidade de policiais que estão ali fazendo o translado, é o papel do Estado, mas nos dá a falsa impressão de protecionismo, corporativismo, porque ele é soldado da Polícia Militar. Pode encher a tela. Dá a falsa impressão, você vê o espelho lá do elevador. Olha a quantidade de cinegrafistas. Então me parece, e eu posso estar enganado porque eu sou um ser humano, de que é para dificultar o trabalho da imprensa, de fazer perguntas. Porque outros assassinos que foram apresentados na DHPP não tinham essa barreira humana que nos faz pensar de forma errada que é uma proteção. Você viu como é que eu utilizei as palavras, né? Exatamente, né, Popão? Pisando em ovos. Agora, a pergunta é que só uma justificativa, pisando em ovos para não prejudicar a empresa, jamais com receio de fazer um enfrentamento com respeito à Polícia Militar. É perigoso nós ser condenado primeiro que ele. Porque quem errou não foi a Polícia Militar, foi um deles.
Assim como tem jornalista canalha que já transitou no crime, há de ter alguém na corporação. E esse alguém que está ali dentro do elevador, tomara que o comando e a Secretaria de Segurança, secretário Roveri, não dê uma proteção pro soldado Mourão pelo fato dele ser um soldado. Até porque, se essa determinação de proteção for do Estado, eu pergunto ao Estado, Pop, quantos policiais hoje estão lá na casa dos familiares da dona Roseli, que deve estar com medo depois da barbárie que aconteceu com ela. Exatamente. E a insegurança da família que foi assassinada por um soldado da Polícia Militar? Que devem estar com medo. O Estado tá dando algum tipo de amparo? Pros 2 filhos dela, pro marido que ficou? Parece que não. Mas pro assassino, nós temos essa imagem que nos faz pensar de forma errada de que há uma proteção, de que há uma blindagem para que ele, o assassino, não fique acessível à imprensa. Queria até que filmasse o chão pra ver se não tem um tapete vermelho pra ele ali, Olha, Popão. tá lá ele com a jaqueta de couro e você vê a quantidade de policiais aí que fazem aí a barreira e você dá uma olhada no espelho dentro do elevador. A quantidade de colegas jornalistas que estão trabalhando, assim como os policiais, mas que têm uma dificuldade de acesso a esse assassino. Por quê? Porque ele é soldado da Polícia Militar? Por que essa proteção toda? Não deveria ter isso que nos parece de forma errada ser um protecionismo, porque o assassino é soldado da Polícia Militar.